É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Se liga. Se você pensa que a camisinha é a única forma de prevenção contra a AIDS, pensa de novo. Conta aí. Teste de HIV, medicação pós-exposição, a PEP, teste de HIV no pré-natal e até mesmo tratamento para evitar a transmissão e a doença também são formas de prevenção. Dependendo da situação, você faz uma ou a outra. Faz assim, ó. Combine e recombine os métodos. Só não abra mão de se cuidar, valeu? AIDS, escolha sua forma de prevenção. Antena Play. Os programas da Antena A-FM em horários alternativos, transmissões esportivas e uma programação musical especial. Acesse agora o site da Antena A e confira antenaafm.com.br/play. Antena Play. Música e informação no site da Antena A. Acesse, curta e compartilhe. Antena Play. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Hoje é dia da maldade. Dia de vender cachorro-quente sem vina, escovar os dentes sem pasta, oferecer pipoca sem sal. Dia de empurrar o carro sem roda, vender as canetas sem carga e tentar abrir uma porta sem maçaneta, irmão. É hoje o dia da maldade. Hoje é o dia de vender celular sem rádio. Maldade mesmo é tentarem te vender um celular sem rádio. Não aceite. Ouvir rádio no celular é de graça. Exige o seu. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena, edição desta quinta-feira, hoje 21 de setembro de 2017. Confira quais são os destaques desta edição. Transporte universitário. Prefeito de Santa Cruz volta atrás e enviará um novo projeto à Câmara. ProSangue de São Paulo informa que estoques estão em situação crítica e pede doações. Rotary de Santa Cruz realiza plantio de árvores e limpeza de praça em comemoração ao Dia Mundial da Árvore. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz. Para hoje, está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o centro-oeste paulista nesta quinta-feira. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas. Mínima 16, máxima de 33 graus. Neste momento, a temperatura em Santa Cruz está na casa dos 29 graus. Amanhã, sol com algumas nuvens, também não há previsão de chuvas. Mínima 18, máxima de 34 graus. As informações são na agência Climatempo. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, tivemos 166 veículos fiscalizados, 67 condutores autuados, tivemos também 16 documentos apreendidos. Agora vamos às ocorrências. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros de Ourinhos foi acionado por amigos de um jovem de 22 anos
dizendo que estavam nadando ali no rio Paranapanema, local conhecido como Bate-Saco, próximo ao clube de Acuí em Ourinhos, quando o jovem acabou desaparecendo nas águas. O Corpo de Bombeiros, durante a tarde, fizeram buscas, mas não foi localizado o corpo do jovem. Na manhã desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas, mas até o momento o corpo do jovem não foi encontrado. As ocorrências na primeira companhia do 31º Batalhão, tudo tranquilo nas últimas 24 horas aqui nas cidades da nossa região do Centro-Oeste Paulista. 11h15 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11 horas mais 15 minutos no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Estou recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena A hoje o empresário Caio Marino. Bom dia, Caio. Bom dia, Silas. Bom dia a todos os ouvintes da Antena A. Também nesta quinta-feira estou recebendo aqui no Jornal da Antena A, nesse dia 21 de setembro, hoje comemorado o Dia Mundial da Árvore. Estamos recebendo também aqui no Jornal da Antena a bióloga Regina Pitol. Bom dia, Regina. Satisfação tê-la aqui na bancada do Jornal da Antena. Bom dia. Bom dia, Silas. Bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham o programa da Antena A. Regina, para começarmos esse assunto hoje aqui no Jornal da Antena A, hoje 21 de setembro de 2017, comemorado o Dia Mundial da Árvore, é um assunto que eu acho que tem uma grande importância a gente comentar um pouquinho sobre isso aqui no Jornal da Antena A. Sei do seu trabalho aqui da vinda até Santa Cruz do Rio Pardo, a questão do meio ambiente, né, Regina? A gente percebe que, apesar de Santa Cruz do Rio Pardo ser uma cidade do interior, aí ainda tem um grande número de árvores, existem alguns trabalhos de conservação, mas a gente percebe muitas das vezes com o avanço da população, o desmatamento, a gente já começa a perceber muitas das vezes coisas que há 20, 30 anos atrás a gente não sentia aqui no interior, e somente quando íamos à capital, por exemplo, algumas coisas já estão acontecendo, né, Regina? Estão porque as cidades progridem, não é? E as cidades nasceram para atender às necessidades populacionais. Então, nós temos a questão da consciência ecológica, mas há que integrar o ser humano nesse conceito. A necessidade de arborização urbana, em especial aqui em Santa Cruz, tem um peso imenso, porque Santa Cruz é uma cidade quente. E apesar de ter abundantes mananciais, temos o Rio Pardo, vários contribuintes, ou seja, temos uma quantidade significativa de águas superficiais, temos evaporação, mas mesmo assim, aqui é sertão paulista. Aqui é quente, é fundo de vale. Começo do Velho Oeste paulista, né? Por aí. Às vezes apimentado, não é? Isso mesmo. Então, há uma necessidade premente, sem dúvida, de arborização urbana. E lá atrás, em 1940, o prefeito da época entendeu que seria necessário arborizar a cidade, porque já então, mesmo não tendo a quantidade de veículos, de impermeabilização de solo, de calçamentos, mesmo de asfalto que não havia, já era quente. E num nível muito baixo. A nossa altitude, na verdade, é baixa. Então, tudo isso é uma somatória para que a cidade seja quente, o ar, apesar dos mananciais, seco. E esse prefeito da época valorizou muito a questão da arborização e fez uma extensa arborização com árvores de grande porte. O tempo passou, as árvores cresceram, como é da vida,
elas chegaram também no momento de pico, de maturidade, de extensão de raízes. O ordenamento urbano mudou, e daí que elas se tornaram senescentes. Por isso que elas andam quebrando, caindo por aí, partindo, sendo atacadas por pragas, tudo mais. Então, é necessário uma medida por parte de poder público e de cada um em particular que observe a arborização que tem frente à sua residência, seu comércio, a sua empresa, e veja se não é tempo de fazer uma substituição, né? Porque os tempos mudaram. Por outro lado, existe uma legislação a ser respeitada, que é a Lei de Arborização Urbana, que ela vem sendo, inclusive, reavaliada, mas, de qualquer forma, dispõe que à frente de cada residência deveria haver uma árvore. O que ocorre é que árvores derrubam folhas, a menos que sejam árvores de Natal. E as pessoas se incomodam. E com isso, espertamente, tiram as suas árvores e não repõem outras. E, desgraçadamente, o setor de fiscalização, talvez muito ocupado com outras coisas ou com poucas pessoas para trabalhar na área, não se apercebe do fato e elas não são repostas. Consequência é que nós temos uma arborização disforme, poderia ser um pouco mais uniforme e dar um pouco mais de estética à cidade, e também um sombreamento maior. Então, andamos pecando todos. Poder público e nós, cidadãos. Cidadãos. Nesse assunto mesmo, Regina, a gente percebe, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a gente teve, acredito que cerca de 1 mês atrás, 2 meses, um trabalho com aquelas pessoas que faziam o serviço da poda. Existem normas, mas a gente percebe algumas cidades da região, muitas das vezes, até nessa questão das pessoas sacrificarem as árvores, acabam apodando errado e essa árvore morre. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo a gente teve esse trabalho, acredito que cerca de 2 meses atrás, e é muito importante também, né? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que pegar um serrote e subir ali na copa da árvore e sair cortando os galhos é somente isso. Mas existe toda uma técnica também, né, Regina? Sem dúvida. Corte e poda de árvore, em primeiro lugar, questão legal da coisa, é atribuição do município. Ou seja, o município tem que ter uma equipe qualificada, capacitada, a fazer esse tipo de trabalho, que vai respeitar o porte, o tipo da árvore, a sua ramificação, a relação dela em relação aos fios e aos encanamentos, o distanciamento, a questão do trânsito, a questão da visualização e os riscos inerentes à própria atividade para aquele que o faz. Tive notícia de que a prefeitura promoveu um curso de capacitação, o que é maravilhoso. Porque, em primeiro lugar, motosserra, que normalmente é utilizada para agilizar o corte e poda de árvores, ela precisa ser licenciada. O porte, você tem que ter porte de uma motosserra. Você não pode sair comprando uma motosserra porque ela está em oferta de tal marca. Que bacaninha, vou ter uma motosserra. Não pode. Há que ter o porte, isso tem uma numeração e isso é renovado anualmente frente ao IBAMA. Esse é um dos pontos. Segundo, pode ocasionar ferimentos gravíssimos, até mesmo a morte, dependendo da situação, e se o profissional estiver sozinho. É como mergulho. Você não pode mergulhar sozinho. Ou melhor, você pode, mas não deve, porque é uma questão de segurança. Então, com quem trabalha em situações de risco, em altura, em queda, com possibilidade de queda livre, tem que ter conhecimento não só no manejo do seu instrumento, mas no uso dos EPIs, dos equipamentos pessoais de segurança. Tem que ter um lastro, tem que ter cinturão de segurança, tem que ter o outro acompanhando,
tem que ter o encordoamento de galhos para puxar e cair no lugar certo. Então, tem uma série de quesitos aí. Foi uma ótima atitude da prefeitura, imagino que o curso deva ter sido muito bem qualificado, né? E, com isso, ambas as partes assumem a responsabilidade pelos profissionais que estarão trabalhando. E, Regina, qual seria a solução para uma cidade quente que nem Santa Cruz? Você falou que foi escolhido na época dessa primeira plantio aí que foi feito na cidade, árvores de porte grande. Seria melhor ter escolhido outro tipo de árvore? O que a gente deveria fazer daqui para frente? Na época tinha lógica. Foram escolhidas cibipirunas, não me ocorre agora, me fugiu agora outras espécies. O ideal agora são árvores de pequeno e médio porte, com enraizamento pivotante, é aquele que a raiz principal desce profundamente e não quebra a calçada, né? Recobre a superfície do solo, né? Essas árvores antigas tinham raízes tubulares que acabavam, com o passar do tempo, aparecendo lá no vaso sanitário dentro da casa da pessoa. Né? Então, são árvores de pequeno e médio porte que tenham uma folhagem razoavelmente abundante, que provoquem o sombreamento, mas que possam receber a poda sem que ela seja sacrificada e que seja adequado à visualização urbana. Você não pode, por exemplo, plantar um pinheirinho numa calçada porque ele vem desde baixo folhudo. Então, quais seriam aí algumas espécies, os exemplos de algumas espécies que seria boa ideia plantar nas ruas aqui de Santa Cruz? Aroeira salsa, que são essas árvores que parecem uns chorõezinhos. Elas são interessantes até porque aguentam bem ventania, elas são bem flexíveis, e aqui, não sei porquê, despencou a ventar, né? Antes era Bernardino e Chavantes, aqui agora despencou a ventar. Vamos ver, Bauínia, que é a pata de vaca. Olha, nós temos uma infinidade de ipês. Santa Cruz deveria ser a cidade dos ipês, nós temos fartamente, até porque é típico aqui da região. Nós temos uma região de Cerradão, que é um bolsão junto com um bolsão de Mata Atlântica. É típico da nossa região, é nativo. E os ipês estão lindos agora, né? Tem um aqui na frente da rádio que está maravilhoso, né? Passeando pela cidade, você encontra as mais variadas cores de ipês. Mas ipês derrubam folhas, é fatal. A pessoa tem que ter a boa disposição de varrer. 11 horas mais 27 minutos no Jornal da Antena desta quinta-feira. Regina, a gente comentando a respeito das árvores, um assunto também de grande importância para a gente comentar, apesar de ser aí o Dia da Árvore, mas a questão da árvore está ligada ao meio ambiente. E o meio ambiente, a gente tem um assunto em Santa Cruz do Rio Pardo que vem se estendendo aí por um bom tempo, acredito, é a questão do lixo, principalmente a questão do aterro sanitário. A gente teve a interdição do aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo, hoje num processo feito através de um projeto de emergência, o lixo de Santa Cruz do Rio Pardo é destinado até a cidade de Piratininga. A gente sabe que isso foi um projeto emergencial e a gente sabe também que era para existir um projeto de uma construção de um aterro regional aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso não aconteceu, a gente comentou aqui já no Jornal da Antena A por diversas vezes, um assunto que pareceu ter tornado político, uma conversa política, o projeto não andou. E a gente percebe que o projeto não deve andar tão cedo e as cidades da nossa região têm uma dificuldade gigantesca, porque elas estão com prazo e o prazo está cada vez mais chegando próximo de se esgotar, e a gente muitas das vezes não vê uma solução, né, Regina, nesse assunto. A tua observação de que não se vê uma solução próxima é triste, né? É terrível, na verdade. Porque, assim,
Destinação de resíduo sólido é problema não só de Santa Cruz. É problema mundial, é problema no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo tem um PIB alto, portanto, um consumo alto. Quanto mais você consome, mais você descarta, mais lixo você tem para descartar. Quanto maior, mais alto o padrão de vida, mais lixo você produz. Então, assim, não é privilégio de Santa Cruz. As soluções são sempre técnicas. A partir do momento que elas migram para entendimento político, a coisa se complica. Você precisa ter vontade política para resolver as coisas, os problemas que tenham, mas sempre com um direcionamento técnico. E direcionamento técnico envolve não só conhecimento da área, mas respeito a prazos. Você tem que ter datas, metas a cumprir e se virar nos 30 e cumprir. Porque senão é penalizado legalmente. Não só legalmente, você é penalizado no teu cotidiano, na vida de quem está ali na ponta. Todos são penalizados na medida em que o dinheiro público é utilizado de uma forma não dentro do seu excelente, que seria a racionalização de como dispor o lixo, para falar assim menos tecnicamente, né? Vamos chamar resíduo sólido domiciliar de lixo. Porque em Santa Cruz ainda temos, além desse resíduo domiciliar sólido, temos toda a massa verde, temos também os resíduos de construção. Assisti a entrevista na terça-feira, se não me engano, com a presença do vereador que fez parte da Secretaria de Meio Ambiente, portanto, conhece, né, declarou ele que já tem essa licença para disposição de massa verde e resíduo de construção, o que já é uma grande coisa, não é? E Santa Cruz também tem resíduos tem resíduos industriais. Não só isso, nós somos um polo calçadista, nós somos um polo cerealista, e tem muitas soluções a serem encontradas nesse sentido. Qual é a solução? Técnica, sempre. Mas não pode, muitas das vezes, tudo isso gerar conversas políticas, acertos políticos, muitas das vezes ofensas políticas, e os projetos não andam, né, Regina? A gente percebe que nessa questão mesmo dos prazos que você pontuou, a gente percebe que não só Santa Cruz, mas outras cidades sabem que uma hora vem o pessoal para fechar os aterros da forma que está. Só que muitas das vezes estão esperando que venham fechar. Santa Cruz do Rio Pardo foi uma das que foi agraciada de receber um secretário de Meio Ambiente aqui com helicóptero e tudo mais, porque estava, muitas das vezes, criando afronta ao governo estadual. Foi uma forma, muitas das vezes, que a gente percebe que pode ter sido uma resposta do governo a nível estadual ou municipal. Só que a gente já sabia que uma hora isso iria acontecer. Só não sabia como seria, né, Regina? Sim, sem dúvida, né? Quando nós temos instâncias de órgãos, né? Vamos tomar, por exemplo, dentro do assunto que estamos tomando, a questão do meio ambiente. Então, temos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e temos o Ministério. Você tem instâncias. É de bom senso que, se você está lá embaixo na fila, você consulte o teu superior, você peça ajuda ao que está acima, você solicite assessoria quem pode te dar. Se, ao inverso disso, você decide peitar e fala, não é do meu jeito, fica difícil, não é? É mais fácil você conseguir o que você quer quando você não é capaz de dar solução própria, por qualquer motivo. Solicitar auxílio e receber, porque há boa vontade por parte do Ministério,
sem dúvida nenhuma, e da Secretaria Estadual, sem dúvida nenhuma, em amparar projetos, ceder técnicos, promover cursos, propiciar consultorias. Não digo que ninguém vai te dar dinheiro nesse momento que a coisa está pega. Mas, assim, houve anos, até alguns anos atrás, o Ministério da Cidade provia muitas das cidades que não tinham capacidade, via projetos, inclusive financeiramente, para conseguir ter os seus locais de disposição, seja aterro sanitário, aterro em valas, já aterros de maior porte, pressupõe que a cidade tem uma capacidade de sustentação financeira para promover a sua própria destinação. O fato é que lixo não dá lucro. Lixo para município tem custo, faz parte dos custos de um município, não vai dar lucro. O único lucro é social, é sanitário. Então, sonhar que vai dar lucro não dá, no máximo empata. Parece que cuidar bem do lixo é um luxo, né? Que as cidades não estão sabendo fazer. Nós estamos aqui com a participação dos ouvintes e internautas aqui no Jornal da Antena A. O Fábio Rocha Silva fala que Santa Cruz perdeu a chance de ser um modelo no tratamento de resíduos sólidos em função de politicagem. E o Jorge Jesus Miranda pergunta o seguinte: eu vi um comentário que não podemos mais plantar as famosas canelinhas. É isso mesmo? Está sabendo alguma coisa nesse sentido? Qual o nome do ouvinte? Jorge Jesus Miranda. Jorge, para ser sincera, desconheço se pode ou não plantar canelinhas. Eu acho que o melhor caminho é perguntar direto à Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, quem estiver responsável pelo viveiro, e verificar se isso é fato. De qualquer forma, se você deseja o plantio de uma árvore à frente de algum local que você tem acesso, tem um programa muito bacana desenvolvido pela parceria da ONG Pardo Vivo e Secretaria do Meio Ambiente para a arborização urbana, que basta entrar em contato pelo Face mesmo, você o faz. Ali tem as espécies que podem ser escolhidas e eles, inclusive, vão até o local. Existe essa possibilidade de uma equipe que vai até o local para verificar quais as condições, o que seria legal ou não, e eles podem te dar essa resposta. Não sei a respeito das canelinhas. Só nesse assunto mesmo, a própria Regina tocando no assunto a respeito da ONG Rio Pardo Vivo. Para mais informações, pode ligar lá no 99103 0196, 99103 0196 ou riopardovivo.org. Aqui um outro ouvinte internauta, o Evandro Estevão Soares, está falando sobre a questão da reciclagem, né? E diz que a grande maioria das cidades ainda não está organizada de forma a fazer essa reciclagem do lixo, né? Acaba misturando o tipo de lixo, que ele fala aqui, o lixo orgânico com os outros tipos de lixo, e isso acaba sendo um problema para a sociedade, né? Quer dizer, essa questão da reciclagem está muito atrasada ainda, né? Sem dúvida, Evandro, coberto de razão, porque a primeira forma de tentar resolver a questão do lixo numa cidade é a classificação dele. Você reduz em muito a tonelagem diária se fizer uma boa separação. Grande parte do que vai para um aterro não precisaria diminuiria a área ocupada de deposição, no caso aqui de Santa Cruz, no momento de transporte, que tem um custo ainda maior, né, mesmo com todos os benefícios e acordos aí que foram feitos, você fazer o transbordo, o transporte, mas a contratação de uma empresa de fora fazendo esse trabalho, tudo isso, lixo tem um custo muito elevado. Se você diminuir a quantidade de lixo a ser depositado e aumentar a quantidade de resíduos não orgânicos a serem reutilizados, reciclados, você com certeza vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e um custo menor. Falta alguma iniciativa da Prefeitura no sentido de instituir aqui uma campanha de reciclagem, ou isso deveria ser realmente uma iniciativa da própria sociedade, Regina? Iniciativas de ambas as partes. Acredito que
não existe o Estado sem o cidadão, nem o cidadão sem o Estado. Né? E, se ambos não fizerem as suas partes, a coisa não vai. Então, seria muito bacana um programa efetivo, real, de coleta seletiva. E, para isso, não basta passar um caminhão coletando. É preciso fazer todo o processo educacional, fundamentar isso desde tenra idade. Para separar, né? As famílias já separarem o lixo. Para separarem, para consumirem cada vez menos, para consumir o necessário, para utilizar tudo até o fim da vida útil, o máximo possível, para passar para frente aquilo que não é útil a um, mas pode ser útil ao outro. Primeiro reutilizar, para depois pensar e enviar para a reciclagem. Na verdade, parece simples, mas é complexo. A questão de... A coleta seletiva não é simplesmente alguém passar na tua porta e pegar a tua sacolinha e aquilo sumir da tua frente e com isso estar resolvido. Não é isso. Tem toda uma infraestrutura que tem que estar por trás para a coisa funcionar. Porque se você recolhe e não tem destino adequado para isso, e daí um belo dia o usuário descobre que está indo tudo para dentro do mesmo, assim, no caminhão final, ele está indo todo para dentro do mesmo, ele tem vontade de dar uma bica. Claro. No saco de lixo, e não só no saco de lixo. Ainda bem que é no saco de lixo, né? Esse assunto, Regina, a gente percebe, até você destacando a respeito da coleta seletiva, existe um trabalho 2 vezes por ano em Santa Cruz do Rio Pardo, que é aquela operação Cidade Limpa, onde os caminhões recolhem ali sofás velhos, materiais, muitas das vezes que as pessoas acabam deixando no fundo da residência, muitas das vezes o vizinho colocou na lixeira, ele foi lá e levou para dentro da casa e não tem uma serventia. A gente percebe que nessa operação existe, até a gente divulga aqui, a gente faz um trabalho de divulgação a respeito desse trabalho, e a gente percebe que, salvo engano, ali a coleta é de 43 toneladas, os números são altíssimos, porque existe também essa questão da divulgação. A coleta seletiva, a gente percebe que não existe tanto uma divulgação a respeito desse assunto. E pode ser por isso também que a população, muitas das vezes, acaba não tendo conhecimento de como deve fazer e não faz o serviço da coleta? Pode. Divulgação, na verdade, eu acho que é um dos pontos-chave de qualquer programa, de qualquer ação, de qualquer atitude. Seja coleta seletiva, seja audiência pública, seja campanha de vacinação, seja o que for. Né? Então, pode ser? Pode. A TV é um veículo inegável e de alto alcance? Sem dúvida. Então, quando você quer alcançar o cidadão, você tem que usar todas as linguagens. Não é? Você tem que usar o rádio, tem que usar eventualmente a televisão, se os custos permitirem, tem que abraçar, chegar à comunidade. Na medida em que as pessoas sejam informadas, eu penso que a propensão é participar mais. Mas eu reforço aqui, quero reforçar aqui, que acima de tudo, a educação é a base. Se você educar o cidadão, em qualquer idade, a ter aquela atitude como um hábito e não como evento pontual, aí eu acho que o progresso fica mais fácil. 11h43 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Regina, gostaria muito de agradecer sua presença conosco aqui no Jornal da Antena A. É claro, você continua ainda conosco nesta edição. Eu gosto muito de tratar desse assunto a respeito do meio ambiente. A gente percebe que muitas das vezes é um assunto esquecido na questão de... A gente vê que não existem muitos comentários, principalmente na imprensa, a respeito desse assunto. Mas a gente está numa época que a gente precisa o quanto mais falar sobre isso para que as crianças que estão nascendo tenham uma qualidade de vida melhor, principalmente que a gente está vendo aí muitas coisas acontecendo por falta de
soluções que o ser humano já deveria ter adotado há 50, 60 anos atrás, deixou e agora está vendo aí muitas das vezes a força da natureza se revoltando contra as atitudes muitas das vezes do ser humano. Gostaria muito de agradecer a sua presença conosco para a gente tratar desse assunto hoje, viu? Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer, é minha área específica, então sempre que se toca no assunto me sinto envolvida e deixo aqui um jargão que é de todos que pertencem ou trabalham ou se preocupam na área ambiental, que eu acho bem verdadeiro, funciona sempre. Agir local, pensar global. Cada um fazendo a sua parte, a coisa melhora. O Estado fazendo a sua parte não faz mais do que obrigação. 11h44 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Jornal da Antena A. Intervalo comercial, na volta a gente traz as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A, transporte universitário. O prefeito de Santa Cruz voltou atrás e enviará um novo projeto à Câmara. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Hoje é dia da maldade, dia de vender cachorro-quente sem vina, escovar os dentes sem pasta, oferecer pipoca sem sal, dia de empurrar o carro sem roda, vender as canetas sem carga e tentar abrir uma porta sem maçaneta, irmão. É hoje o dia da maldade, hoje é o dia de vender celular sem rádio. Maldade mesmo é tentarem te vender um celular sem rádio. Não aceite. Ouvir rádio no celular é de graça. Exige o seu. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcele em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. Em Ourinhos, na Rua São Paulo, 120. E também na Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580. Próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acesse Casa. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é demais. Use o cartão Edmais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Vem a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A BVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. BVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Antena Play. Os programas da Antena A FM em horários alternativos, transmissões esportivas e uma programação musical especial. Acesse agora o site da Antena A e confira antenaafm.com.br/play. Antena Play. Música e informação no site da Antena A.
Acesse, curta e compartilhe. Antena Play. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Câmara dos Deputados aprova a proposta que acaba com coligações de partidos a partir de 2020 e que cria cláusula de desempenho para o acesso ao fundo partidário já no ano que vem. Inflação estimada pelo Banco Central tem leve queda em 2017 e 2018. Projeção aponta elevação do PIB também para os 2 anos. Mexicanos criam mutirão de solidariedade para ajudar autoridades no resgate a sobreviventes do terremoto. A informação é do Jornal Nacional. Furacão Maria provoca destruição em Porto Rico. De acordo com o G1, a tempestade já matou 9 pessoas no Caribe. Brasileiros eliminados nas competições sul-americanas de futebol. Empate sem gols com o Racing. Tira o Corinthians da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, derrota do Santos em casa, classifica o Barcelona de Guayaquil. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11 horas mais 51 minutos no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz. Para hoje, tem uma vaga para vendedor de anúncios, vendedor interno, padeiro, técnico em nutrição, porteiro, uma vaga temporária de aproximadamente 6 meses, mecânico industrial, mecânico de caminhão e máquinas. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas às alterações ou cancelamento. Jornal da Antena A. ProSangue São Paulo informa que estoques estão em situação crítica e pede doações. Quem traz mais informações é a Sig Eckmeier. Os baixos níveis dos estoques de sangue podem comprometer o atendimento emergencial nos hospitais. O alerta é da Fundação ProSangue de São Paulo, que é responsável pelo abastecimento de 100 instituições de saúde da rede pública do Estado. Para alguns tipos sanguíneos, como A negativo e B negativo, a situação é delicada e só há quantidade suficiente para 2 dias. Por isso, a instituição pede para que as pessoas procurem um posto de coleta e façam doações. Os requisitos são ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e trazer um documento original com foto recente. Menores de idade devem imprimir a autorização que está disponível na página da ProSangue e trazer o documento preenchido e assinado. No dia da doação é importante estar em boas condições de saúde e ter feito uma refeição leve. Para saber os endereços dos postos de coleta e obter mais informações, acesse prosangue.sp.gov.br. Siga Eckmeier, agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 11 horas mais 54 minutos no Jornal da Antena. O prefeito de Santa Cruz, Dr. Otacílio Parracis, voltou atrás nesta quarta-feira e decidiu retirar da Câmara o projeto que mudaria a forma de cessão da gratuidade no transporte universitário. Atualmente, a análise no Legislativo Santa Cruzense
Caso fosse aprovado o documento, apenas estudantes que haviam cursado ensino médio em escola pública teriam direito ao benefício integral. Já os oriundos de escola particulares teriam que pagar 50% do transporte. O chefe do executivo pretende reenviar um novo projeto à Câmara com sugestões de alguns vereadores, onde a partir de 2018, aqueles que já utilizam o transporte continuariam recebendo normalmente. Já os novos alunos provenientes de escolas particulares que pleitearem o transporte terão apenas 50% do benefício concedido. Segundo Tastílio Parras, com os estudos finalizados nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Educação e também Prefeitura, os dados mostraram que a grande maioria dos universitários que usam o transporte vem de escolas estaduais e necessitam realmente da gratuidade. 11 horas mais 54 minutos, esse assunto, Caio, a gente vem comentando, acredito aí que mais de mês aqui no Jornal da Antena a respeito desse projeto do Executivo sobre o transporte universitário gratuito. E a gente percebe que tudo isso, esse projeto, até fazendo uma análise na lei vigente, não precisaria desse projeto na Câmara, até porque o prefeito, através de um decreto, poderia resolver isso. Mas o que a gente percebe também que o projeto inicial, como o prefeito havia enviado à Câmara, a resposta seria dos vereadores e não do Poder Executivo, coisa que a população pautou, vem discutindo, e o prefeito teve que voltar atrás a respeito desse assunto, né, Caio? Silas, você sabe que eu sou contra todo esse tipo de política, né? Acho que nada é grátis, né? Quando o poder público dá de graça alguma coisa para alguém, é porque alguém está pagando, né? E seria interessante perguntar para essa pessoa se está pagando, se ela concorda com aquela despesa. Mas colocando essa primeira questão de lado, vem uma questão da política atabalhoada nesse tipo de programa, né? Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Quem já está, fica, mas a outra pessoa naquela mesma condição não pode mais entrar. Quer dizer, as pessoas são divididas entre quem pode e quem não pode, os privilegiados e os não privilegiados. Está errado, né? Ou se faz um programa desse, um critério que possa abarcar todo mundo, que satisfaça aquele critério, né? Ou então fica uma coisa atabalhoada que dá a impressão de privilégio, acaba não passando porque alguém critica e fica essa política de vai e volta, vai e volta. Agora, o que você comentou agora é verdade, porque pelo que eu sei, o prefeito poderia decidir isso sozinho, né? Me parece que ele quer passar isso para a Câmara para dividir aí as responsabilidades, ou para, sim, quando a coisa der errado, colocar a culpa nos vereadores, né? O que é bem próprio desse prefeito, da personalidade dele, pelo que eu tenho visto desde que eu mudei aqui para Santa Cruz, né? Uma pessoa que não assume as suas responsabilidades e está sempre querendo colocar nas costas dos outros, né? E quando renuncia, acaba voltando atrás. Que, aliás, foi uma renúncia fake aquela, né? Renúncia lá Jânio Quadros, né? Mas tudo bem. Então eu acho isso, quer dizer, que se tenha um critério claro, objetivo, e quem participa, quem está dentro, quem não está fora. Agora, perguntar quem já está, continua, quem não está no mesmo critério, fica fora, eu discordo disso. É um projeto polêmico que foi à Câmara, projeto que saiu agora, Regina, e a gente percebe que está dando certo. O barulho dos jovens, principalmente, essa questão de muitas das vezes criticar certas decisões do prefeito. Eu acredito que isso precisa ser feito, porque muitas das vezes a gente aceitar tudo não é o caminho, né? A gente também tem que, muitas das vezes, quando a gente... não é porque a gente... Muitas das vezes as pessoas votaram, deram o seu voto de confiança naquela pessoa, que você aceitará tudo durante 4 anos, né? Você também tem o poder de decisão, e esse poder de decisão é muito importante para que funcione a questão pública, funcione aquilo que foi determinado lá atrás, o que foi prometido em campanha, ou seja... As pessoas precisam também dessa participação para que não só Santa Cruz, mas todo o nosso país, quem sabe o mundo melhore também, né, Regina? Concordo plenamente com você. A participação popular e a participação mesmo individual de cada um, não precisa ser em grupo, não precisa estar associado
a grupos ou nomenclaturas ou a partidos, mas a participação de cada um, pleiteando seus direitos, fazendo seus deveres, levantando sua voz quando discorda ou quando concorda, é essencial. Por exemplo, a participação na assistência das sessões na Câmara seria essencial. É chato? Muitas vezes é. Muitas vezes dizem que é semelhante a um circo. Pode até ser. Mas é fundamental. Se as pessoas não estão lá para acompanhar, ainda que seja online, você não pode pessoalmente, esteja presente online, as sessões são transmitidas, tem como interagir, tem rádios que se fazem presentes, que você consegue teclar com pessoas que estão lá e interagir, mas de forma que os vereadores que estejam lá e as pessoas do executivo que também acompanham, porque os atos do executivo, da prefeitura, das pessoas do lado que fazem, né? São as pessoas que trabalham na prefeitura, têm que ser sancionadas pelo lado das pessoas que fiscalizam, que legislam e que dizem como isso deve ser feito. Então, há que ter essa participação, essa voz, seja aqui, um programa de rádio, por exemplo, onde você interage, manda tua pergunta, tua sugestão, tua crítica, o assunto que você quer ver comentado, lugares onde o cidadão pode e deve ter voz, tem que ser supervalorizados, porque senão aqueles que nós pusermos lá, seja no legislativo, no executivo, seja lá em cima, no Senado, no Congresso, seja onde for, eles têm que saber que nós os colocamos lá. E se nós os colocamos lá, foi para que fossem a nossa voz. Ou seja, que representassem os nossos quereres e nossas necessidades. Não foi porque é mais bonito ou menos bonito, porque tem mais dinheiro ou menos, fez melhor propaganda ou não, pressionou ou não. Eles estão lá para cumprir o que a legislação dita e, acima de tudo, para representar a nossa voz. Agora, pense bem, esse vereador aqui numa cidade desse tamanho, que você conhece, que passa na rua, que é teu vizinho, se você esquece que tem todo o direito e dever de chegar nele e dizer: olha, isso não está bom, isso deveria ser assim, eu votei em você e quero que você represente a minha voz lá. Então tá fácil, porque só chegar para eles e falar, tá ganhando e não tá fazendo nada, não acrescenta. Tem que chegar e dar aquela cobrada. 12:01 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Jornal Antena A. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbana, CDHU, e a Prefeitura de Santa Cruz iniciou nesta quinta-feira as inscrições para os interessados em uma das 100 casas do bairro Cidade Jardim. As pessoas interessadas devem comparecer no Salão de Festas do Recinto de Exposições José Rosso, o Espaço da Expo Pardo, com o CPF e RG para a retirada da ficha de inscrição. Lembrando, o atendimento será hoje e amanhã, das 9h30 até as 16h30. Nestes 2 dias, os interessados irão receber as fichas com as inscrições e também os documentos necessários para a efetivação da inscrição na próxima semana. Então, atenção às pessoas interessadas, CPF e RG. O atendimento hoje e amanhã, das 9h30 até as 16h30, lá no espaço, no recinto de exposições, lá no Salão de Festas do Recinto de Exposições José Rosso, lugar da Expo Pardo, para os interessados aí de uma das 100 casas do bairro Cidade Jardim, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. 12:03. Jornal Antena A. Faço o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta quinta-feira. Antes, me despeço dos companheiros de bancada aqui no Jornal da Antena A. O empresário Caio Marino. Caio, um abraço, uma boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, Ciro, boa tarde, Regina, boa tarde aos ouvintes, bom fim de semana para todo mundo. Regina, uma boa tarde, bom final de semana. Eu sei que você tem um destaque aí a respeito do evento da ONG Rio Pardo Vivo, a respeito da limpeza do São Domingos, é isso? É isso, Silas. Nós temos aqui uma observação, uma participação aqui pelo Face do Cristiano Miranda. Obrigada.
E tenho aí para te dizer, ele está lembrando desse evento que ocorrerá, limpeza do São Domingos, um mutirão para a limpeza do São Domingos. Então, tenho aqui a acrescentar que dia 29, semana próxima, está convidado o Luiz Carlos Cavalchuk, da ONG Rio Pardo Vivo, que estará aqui na Antena A para fazer a promoção desse evento, convidar as pessoas, dar seus motivos. Boa tarde. Boa tarde a todos os que nos ouvem, muito obrigada pela gentileza, pela paciência. Boa tarde, Caio, boa tarde, Silas. Que tudo esteja bem com todos. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A desta quinta-feira. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. A BVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. BVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é demais. Use o cartão Edmais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcele em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. Em Ourinhos, na Rua São Paulo, 120. E também na Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580. Próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Vem a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.
A BVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. BVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. De volta com o Jornal da Antena, informações esportivas, Nivaldo de Silo. Trabalho, remédios infalíveis. De novo o Brasil em alta no mundo do futebol. 7 brasileiros concorrem ao prêmio da seleção do ano da FIFA. O Brasil, classificado com folga para a Copa da Rússia e segundo colocado no ranking da Federação Internacional de Futebol, volta a ser o centro das atenções depois do 7-1 para a Alemanha na Copa de 2014, em casa. 7 jogadores brasileiros estão na lista de 55 atletas que concorrem ao prêmio de seleção do ano da FIFA. A lista é elaborada por indicação dos próprios jogadores, sendo mais de 24 mil profissionais concorrendo para entrar na formação 4-3-3 com base no desempenho na temporada 2016-2017 do calendário europeu. Os 11 melhores jogadores da temporada passada serão anunciados na cerimônia da FIFA em 23 de outubro em Londres, na Inglaterra. O Brasil estará representado por 4 jogadores que atuam no sistema defensivo. O lateral direito Daniel Alves, que jogou na Juventus da Itália e está no Paris Saint-Germain. O lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid. Além dos zagueiros Davi Luiz, do Chelsea, e Thiago Silva, outro do Paris Saint-Germain. No meio-campo, nossos representantes serão Casimiro, do Real Madrid, e Felipe Coutinho, do Liverpool. Apenas um atacante brasileiro tem chance de compor a seleção da FIFA na temporada 2016-2017. Claro, o atacante Neymar, que deixou o Barcelona para se transformar na estrela do PSG. Só a Espanha tem mais jogadores concorrendo que o Brasil. São 8 atletas espanhóis. A Alemanha, atual campeã do mundo, tem somente 5 representantes. O que prova que o forte dos alemães não é a individualidade, e sim o conjunto. O Brasil vai bem, obrigado, e parte para 2018 como uma das seleções favoritas ao título. Que assim seja. De São Paulo, Nivaldo de Silva. Jornal Antena A. Tá aí o Nivaldo de Silo e seu comentário diário aqui no Jornal da Antena. Ontem, o Santos acabou sendo derrotado jogando na Vila Belmiro. Está eliminado da Copa Libertadores da América. O Grêmio venceu a equipe do Botafogo e está classificado para a próxima fase. O Felipe Esboril acompanhou as partidas entre Grêmio, Botafogo, Santos e Barcelona e Guayaquil. E também daqui a pouquinho ele traz informações a respeito do jogo entre Corinthians e Racing. Agora ele fala aí a respeito da Libertadores da América. 2 semifinalistas da Copa Libertadores da América estão classificados. O Grêmio, na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre, venceu a equipe do Botafogo por 1-0, jogando em casa com o apoio da torcida. Foi melhor do que a equipe carioca, na opinião do técnico Renato Gaúcho. Dar os parabéns ao Botafogo, ao Jair, pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo, também na Libertadores. Isso valoriza ainda mais a nossa classificação, porque nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que vem demonstrando isso desde o início da Libertadores. Então isso valoriza ainda mais a nossa classificação e valoriza o grupo do Grêmio. Jair Ventura lamentou a eliminação da equipe do Botafogo, que trabalhou tanto para chegar até esta etapa da Libertadores. Final de jogo, um jogo desse, de mata-mata, você precisa do gol, você corre os riscos.
A gente ganha um dos melhores cabeceadores, que é o Carly, e a gente acaba com o jogo de apoio, já que você não teve êxito durante 90 minutos, você tem os 5 minutos finais, mais os acréscimos para você tentar, e quase conseguimos, né? Uma que o Carly escora, outra também que o Roger escora, enfim, a gente começou a levar perigo dessa maneira. Isso é uma estratégia, né? Nós tivemos 90 minutos para jogar o jogo apoiado e nos restou no final do jogo um jogo de ligação direta. O Santos perdeu em casa, na Vila Belmiro, 1-0 para o Barcelona de Guayaquil. Na opinião de Levir Coupe, os jogadores foram envolvidos emocionalmente durante o jogo. Muita catimba do time equatoriano acabou atrapalhando o Peixe, segundo Levir Coupe. Explica uma certa perda de equilíbrio emocional, né, que estava já previsto também. Os jogos da Libertadores são muito disso. Eles prenderam o jogo ali por uns 10 minutos, ficaram conversando com o árbitro, eles são muito espertos. Quer dizer, e nós demos uma demonstração assim, de imaturidade, porque se considerarmos a história do futebol brasileiro com a história do futebol equatoriano, a gente se sente muito chateado de perder na malandragem. Muita confusão do lado de fora da Vila Belmiro depois da eliminação do Santos. Torcedores tentaram invadir o vestiário e apedrejaram o ônibus da equipe do Santos depois da eliminação. Briga entre torcedores e policiais do lado externo fizeram as ruas de Santos virar uma praça de guerra. Nesta quinta-feira, mais 2 jogos acontecem pelas quartas de final da Copa Libertadores. River Plate, Jorge Wilstermann, Lanús e São Lourenço. Jornal Antena A. E agora o Felipe Esboril traz informações a respeito do Flamengo, que venceu a Chapecoense pela Sul-Americana, e o Corinthians, que foi derrotado, acabou empatando em 0-0 contra a equipe do Racing, está eliminado da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana teve algumas definições na noite desta quarta-feira. Times que avançaram para as quartas de final, como o Racing da Argentina, que recebeu o Corinthians na noite de quarta-feira no estádio Presidente Perón, 0-0 no tempo normal. Como o time do Corinthians empatou em 1-1 a primeira partida em casa, o Racing fez um gol fora, por isso avança na competição internacional. Na opinião de Fábio Carilli, agora é levantar a cabeça e pensar na liderança do Campeonato Brasileiro e o título que pode chegar. Primeiro, o que aconteceu aqui, situação normal, 2 empates, um empate de 1-1 em casa, 0-0 aqui, um jogo bastante catimbado. Eu achei que o árbitro foi tendencioso, deixou de fazer coisas para um lado e deu para o outro. Minha opinião, do calor do jogo ali, e depois eu vou ver com imagens. E foi um jogo muito pegado e a gente conseguiu rodar bem a bola, mas tinha que ser mais agressivo na partida se quisesse a vitória, né? Acho que chegamos pouco na área do adversário, conseguimos rodar bastante a bola, mas tínhamos que chegar com mais força lá. A sequência do Campeonato Brasileiro é o que nos resta agora. 14 jogos, 14 decisões, começando domingo pelo São Paulo. A Ponte Preta bateu em Campinas a equipe do Sport, 1-0, mas perdeu o primeiro jogo por 3-1. Resultado que classifica o Sport à próxima fase da competição internacional. Luxemburgo fala se esse futebol é o que está faltando do time no Campeonato Brasileiro, já que o Sport não vem bem na competição nacional. Depois do jogo do Grêmio, nós encontramos o espírito de comprometimento com a equipe. O Rogério entrou muito bem no jogo, acho que o Anselmo também. O Tomás poderia ter participado um pouquinho mais da parte ofensiva e não só corredor. Jogar um pouco, ele tem qualidade, ele sabe limpar a jogada, ele sabe dar o drible, ele sabe limpar a primeira bola. Então ele precisava fazer um pouco mais disso, mas ele entrou bem e entrou comprometido com a gente. O Flamengo não tomou conhecimento da Chapecoense no estádio Luso-Brasileiro. Bateu a equipe de Chapecó por 4-0. Resultado que faz o time rubro-negro avançar na competição. Nesta quinta-feira teremos um brasileiro em campo. A LDU recebe o Fluminense, jogando no Equador. Jornal Antena A. Tá aí o Felipe Esboril trazendo informações a respeito do Corinthians. Essas são as informações esportivas. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena nesta sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontecem no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site. A todos, uma excelente tarde de quinta-feira e até mais.
Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janus Kenis. Jornal da Antena A.